O tema da mensagem dessa noite é: liberte-se do passado, viva o presente e deixe o seu futuro nas mãos de Deus. Amém? Cadê o Vinícius? Por favor. Oremos a Deus nessa noite para que essa palavra possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui ainda mais abençoados do que nós já estamos, possamos sair daqui edificados pela sua palavra. Deus, nessa noite, Pai, que aqui estamos, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Tu és merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Receba nossos louvores, nossa adoração que a Ti nós damos, e que a Tua palavra fale conosco e nada impeça o Seu agir, o Seu mover no nosso meio. Amém. Querido, um pouquinho mais de grave, por favor. Isso. Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 5, nos diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Na nossa vida, muitas vezes, nós estamos presos ao passado. Por que eu digo isso? Porque às vezes, eu não sei se vocês já viram um elefante num circo. Geralmente um elefante num circo, ele fica preso a uma pequena corrente, presa a uma pequena estaca. Já viram isso? Agora pense na força de um elefante. Como nessa foto aí, um elefante tem força. Ele pode derrubar um veículo, ele pode derrubar uma casa, ele pode muito bem, num circo, fazer um tremendo estrago. Mas qual o segredo? Que mesmo o elefante tendo aquela força que ele tem, ele está preso a uma fina corrente. Percebam quando vocês forem no circo, a corrente que segura o elefante, apesar do tamanho, da força dele, é uma corrente pequena, relativa ao tamanho dele. E a estaca que prende aquela corrente no chão, também é pequena. E como é que o elefante fica preso ali, se ele tem tanta força como vocês veem? Olha aí, uma pequena corrente, uma pequena estaca. O segredo é que o elefante, desde pequenininho, ele foi condicionado a isso. Quando ele era pequeno, amarraram ele com uma corrente forte, colocaram ele numa, acho que é o retorno que está alto, está dando microfone, colocaram ele preso numa estaca grossa, uma corrente grossa. E quando ele tentava fazer algum esforço para se libertar daquela corrente, ele machucava o pescoço, machucava o pé. Ele tentava e não conseguia. Ele pensava que ia se escapar, se libertar, e quanto mais ele fazia força, mais a corrente machucava os seus pés, as suas patas, e ele continuava preso. Ele foi crescendo, condicionado àquilo. E todas as vezes que ele tentava fazer um esforço maior, ele via que não tinha jeito. Até que chega um ponto que o elefante pensa assim: não tem jeito, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ter essa força, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa força, eu não posso arrebentar essa corrente, ela é mais forte. E o elefante cresce preso àquela mesma corrente, que agora, de acordo com o tamanho dele, é uma corrente fina.
corrente é relativamente fraca. E a estaca que segura aquela corrente agora, com o tamanho maior do elefante, é uma coisa insignificante. Mas por que ele não escapa? Porque ele foi condicionado a pensar daquela forma. Diz que o elefante nunca esquece. Então ele, preso ao seu passado, agora depois de grande, ele nunca se esquece que ele nunca conseguiu arrebentar a corrente, ele nunca conseguiu sair livre, ele nunca conseguiu escapar. E a tendência é ele permanecer preso àquela fina corrente, àquela pequena estaca para sempre. Porque ele ficou preso ao seu passado e condicionado a pensar que ele não tem força, condicionado a pensar que ele não pode, condicionado a pensar que ele não consegue. O Vinícius falou aqui no momento do louvor que quando ele estava estudando a música, ele pensou: isso aí nunca vou conseguir, isso aí é muito difícil para mim. E quantos assim, em muitas áreas da vida, quando estão estudando, quando estão experimentando uma situação nova no trabalho, uma promoção, um cargo diferente, quantos pensam assim quando vão aprender um instrumento, a música? Eu estou incentivando aí a meninada. Reativamos aquela bateria antiga para eles fazer barulho e poder bater à vontade ali na sala das crianças, eles aprenderem. Eu estou incentivando quem puder e quiser aprender violino. Já estou conseguindo tocar uma musiquinha. E quando eu estava com o professor, eu confesso também que da mesma forma eu falei: isso aqui é uma chatice, esse instrumento é muito delicado, esse instrumento é muito chato, o som é horrível. Mas é eu que não estava conseguindo fazer o som. E agora, quando nós fomos no Vale da Bênção, eu encontrei uma senhora que toca maravilhosamente. E ela me passou as musiquinhas mais fáceis. E aquela música Santo, 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 eu já estou tocando. Agora eu vou aperfeiçoar ela para poder executar melhor esse louvor a Deus. E tudo, irmãos, que nós nos dedicamos, o segredo é dedicação, o segredo é persistência, o segredo é perseverança. Nós conseguimos. E você, quem falou que você já está com idade avançada para aprender o instrumento, para aprender a louvar, para aprender a música? Não existe isso. Agora, o que existe é que muitas vezes nós nos condicionamos ao nosso passado. Lá na minha infância eu tentei aprender isso e não consegui. Eu tentei fazer aquilo, mas não deu certo. E como elefante, nós lembramos do passado e continuamos presos àquela correntinha. Isso em qualquer área da vida. Eu já tentei isso, mas não deu certo. Lá no passado eu fiz isso. É bobagem. Estamos presos à corrente do passado. Mas, como o elefante, nós ficamos com os nossos pés presos. Nós não estamos indo para frente, nós não estamos indo a lugar nenhum, porque o passado nos ensinou que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não temos força, que nós não temos capacidade. Ficamos presos. Mas Jesus, Ele quebra as nossas correntes. Jesus, Ele liberta a gente das correntes do passado. Jesus liberta a gente daquilo que a gente foi condicionado. Talvez por alguém que nos falou que nós nunca iríamos aprender, que nós nunca iríamos sair daquilo, que nós nunca iríamos alcançar isso ou aquilo outro. Falaram isso para você com certeza. Mas Jesus nessa noite está quebrando o nosso condicionamento ao passado. Jesus nessa noite está quebrando essas amarras que prendem os nossos pés e nos impedem de avançarmos. Como Paulo, nós temos que falar: olha, eu não tenho alcançado ainda aquilo que eu tenho buscado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele disse: eu esqueço das coisas que ficaram para trás, deixo tudo para trás e
prossigo em frente para o alvo. Nós temos um alvo, irmãos. Quantos de nós temos alvos? Não um, mas vários. Eu sei que você tem alvos na sua vida de estudante, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, para o seu matrimônio, para a sua vida em família, para os seus negócios. Eu sei que você tem alvos. Mas quantas vezes nós chegamos com os nossos pés amarrados, presos a uma corrente que é tão fina, a corrente que nos prende ao passado? E Jesus está aí para libertar, para quebrar, para soltar essas amarras que nos condicionam e que dizem a nós: não vamos conseguir, você não tem como, você não vai em frente, você já aprendeu que não dá certo. Mas Jesus, Ele quebra as correntes. Olha, eu penso em José do Egito, ou José do Egito. José, ele tinha tudo para ser um camarada, o mais amargurado do mundo. Ele tinha tudo para ser uma pessoa totalmente presa às correntes que seguravam ele no passado. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido por um preço de escravo, esquecido, abandonado na terra do Egito. Ele foi caluniado, ficou preso por causa de uma falsa acusação. Lá na prisão ele fez amizade com o copeiro, fez amizade com o padeiro, profetizou na vida dos dois, deu certo as duas profecias. Ele profetizou que o copeiro sairia livre dali. Quando ele saísse livre era para se lembrar dele diante de Faraó. E o copeiro se esqueceu dele. Abandonado no Egito, abandonado no fundo do cárcere, esquecido pelos seus irmãos, esquecido pelos seus amigos. Sofreu, como sofreu, caluniado, injustiçado. Mas José, ele teve o seu futuro completamente mudado através de todas as circunstâncias que ele sofreu e passou. São as circunstâncias que nós passamos hoje que mudam o nosso futuro lá na frente. Sem essa circunstância que você está passando hoje, o futuro que Deus tem planejado para você não aconteceria ou não acontecerá. É necessário nós passarmos por essa situação hoje, para que nós cheguemos no ponto futuro onde Deus tem para nós. E José, em toda aquela situação, ele prosperou. E quando ele alcançou o lugar que Deus tinha para ele, a posição que Deus tinha para ele, ele foi a pessoa mais importante em todo o reinado, depois da pessoa de Faraó. Era como se fosse o primeiro-ministro de uma grande nação, a maior potência mundial da época. E quando ele chegou lá, ele já estava casado, ele teve 2 filhos, e um ele chamou de Manassés e outro ele chamou de Efraim. Manassés, porque o nome quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Deus o fez esquecer. Ele não agiu, ele não foi como o elefante que nunca se esquece. Ele se esqueceu do seu passado. Ele deixou as coisas que para trás ficaram. Ele agiu exatamente como diz a palavra em Eclesiastes 7:10. Não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Ou então não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. O escritor, o sábio pregador, escreveu no livro de Eclesiastes isso, sabe o quê? O melhor que Deus tem para nós ainda está por vir. A salvação, o processo da salvação que Ele começou a efetuar na nossa vida, está no começo. Dias de aperfeiçoamento melhor na nossa vida ainda virão. Dias de santificação melhor na nossa vida. Olha, não é que a nossa esperança está aqui nas coisas da terra. Muitos dizem assim: dias melhores nessa terra virão. Não, a tendência é daqui para pior. Mas o melhor de Deus na nossa vida ainda está por vir.
as melhores bênçãos espirituais, o crescimento espiritual, o amadurecimento, o frutificar e a glória futura. Não é muito melhor do que isso que nós estamos vivendo agora? Então eu posso dizer com certeza que o melhor de Deus nesse sentido ainda está por vir. Porque eu não creio que essa vida que nós vivemos aqui na terra é o melhor. Quem quer continuar vivendo para sempre aqui nessa terra? Não é terrível ver tanta violência, ver tanta injustiça, ver tanto desamor, ver tanta maldade? Tem dias que eu estou enojado do mundo, tem dia que eu estou frustrado com o mundo. Mas aí eu penso que dias melhores virão para nós, não aqui, mas na glória futura, que o melhor de Deus para nós ainda está por vir, porque o apóstolo Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou em coração algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Ele tem preparado para nós, é porque ainda virá. Então, eu sei que Ele já fez o melhor por nós, enviado seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Mas o melhor desse pacote da salvação ainda está por vir. Se sermos salvos, perdoados, justificados, é uma coisa maravilhosa. Os irmãos não viram nada ainda. O que inclui, o que engloba esse pacote da salvação que Deus preparou para nós? É por isso que nós dizemos: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas não aqui. Eu creio. Aqui também, enquanto estivermos aqui, vamos ter dias melhores na nossa vida espiritual, mas mais ainda naquilo que está por vir. Então eu posso dizer, queridos, o escritor do livro de Eclesiastes, ele falou muito bem: não digas que os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer isso. José lá na gente, ele podia pensar assim: poxa, na casa do meu pai eu tinha tantas coisas, eu tinha o amor do meu pai, eu tinha os meus irmãos, que apesar de tudo eram meus irmãos, estavam comigo, eu podia desfrutar de tudo ali. Mas ele resolveu esquecer da casa do pai, resolveu esquecer o seu passado, deixar o seu passado para trás e avançar rumo àquilo que Deus tinha preparado para ele. O que Deus tinha preparado para ele era melhor. Ele, no posto, primeiro-ministro do Egito, dominando sobre todo o mundo da época, sendo provisão abençoadora para o mundo, ele teve a sua sorte mudada. Deus lhe deu esquecimento das coisas passadas, e ele deu o nome do primeiro filho Manassés. E o segundo, Efraim, quer dizer: Deus me deu crescimento na terra da minha aflição. Olha que bonito. E esta sentença, crescimento na terra da minha aflição, também quer dizer, em outra tradução, frutificação dobrada. Então, tanto Deus deu para ele crescimento na terra da aflição, como frutos em dobro. Ora, não é assim que diz a palavra que o Senhor Jesus nos fala em João, no capítulo de número 15, o verso de número 3, se eu não me engano. Todo aquele, eu sou a videira, versículo: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Aí o versículo 2: toda vara que está em mim e que não dá fruto, ele corta e poda aquela que dá fruto, ou limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então José teve uma vida frutífera dobrada, porque Deus deu a ele crescimento na terra da aflição. Ele foi afligido, sofreu muito, mas Deus deu crescimento para ele naquela terra e frutificação dobrada, coisas que ele não teria se ele continuasse a vida dele com seus irmãos lá nas terras da Palestina. Queridos, às vezes nós sofremos o processo da poda, da limpeza do Senhor na nossa vida.
Diz que uma videira, ela enche de ramos. Eu não sei quem aqui já viu um pé de uva, mas ela enche de galhos, ela enche de ramos, ela se espalha, enche de folhas, e depois vem os cachos de uva. Mas um agricultor que é sábio, ele pega aqueles cachos, aqueles ramos da videira, e ele sai cortando, corta daqui, corta dali, deixa a videira muitas vezes numa situação que parece que ela foi rapelada. E quem tem dó, principalmente pessoa como eu, assim, que tem uma dó de planta, que não gosta nem de podar porque fica com dó de cortar. A irmã Terezinha tem uma mão boa para podar. Ela às vezes vem com a tesoura dela, corta daqui, corta dali, eu fico, cada corte parece dar uma dor. Mas aí depois de uns dias, aquela planta que ela cortou, ela fez isso com um pé de babosa que eu tinha, e estava meio torto, estava meio caído. Ela pegou sem dó a faca, passou assim do pé de babosa, se foi minha babosa. Mas dali, depois de alguns dias, começou a nascer um broto, e daquele broto, um pé de babosa novo, que estava lindo, lindo, cresceu reto, cresceu bonito, cresceu mais forte, cresceu mais vigoroso. Mas foi preciso ele passar pelo processo da poda, foi preciso ele ser cortado, sofreu dor, com certeza. E assim é nas nossas vidas. O Pai, que é o divino lavrador, muitas vezes ele nos corta, ele nos faz ou permite perdermos coisas, ele permite às vezes perdermos amizades, amigos, ele nos permite perder entes queridos, ele nos permite separação de pessoas que amamos, ele nos permite perdermos coisas que nós gostamos, prazeres, privilégios. Mas depois, esse sofrimento gera em nós um crescimento, gera em nós um fortalecimento espiritual, gera em nós tanta coisa boa, como aqueles ramos da videira foram cortados, podados, mas aí nascem novos brotos, nascem novos ramos, e brotam muito mais cachos de uva. Assim acontece com toda a árvore. E José, naquela terra do Egito, ele foi como uma árvore podada. Mas Deus deu a ele esquecimento das coisas passadas e crescimento naquela terra da aflição. Por isso que nós nunca devemos dizer: os dias do passado foram melhores que os do futuro, porque com sabedoria nós nunca diríamos isso. Porque Deus tem coisas melhores para você lá na frente. Possamos dizer como Paulo: olha, eu ainda não alcancei aquilo que eu procuro, eu não alcancei aquilo que eu busco, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. José não ficou condicionado ao passado dele. Ele poderia perder a esperança e dizer assim: olha, nunca mais vou encontrar sucesso na minha vida, nunca mais eu vou encontrar coisas boas, nunca mais vou encontrar amigos, nunca mais vou encontrar familiares, nunca mais eu terei isso, eu terei aquilo. Mas Deus deu tudo para ele novo, deu uma nova família, restituiu de volta os seus irmãos que foram lá onde ele estava, comendo a mão dele. E ele, esquecendo de tudo que os seus irmãos lhe fizeram, perdoou a todos. É importante isso. Tem gente que fica tão condicionada ao passado que não perdoa, não esquece, e isso acaba com a sua vida presente e acaba com a sua vida futura. Essa pessoa nunca sai da corrente, nunca quebra essas amarras, nunca sai daquela prisão, porque está condicionada ao seu passado. Ela não perdoa e não esquece de forma alguma.
Jesus nessa noite está quebrando as correntes e ordenando que aquilo que te prende ao passado quebre-se nessa noite e você possa se ver livre dessas amarras. Olha, tem pessoa lá no seu passado que está te mantendo preso até hoje. Amanhã mesmo, se essa pessoa está longe, pega o telefone, ligue para essa pessoa, diga a ela que você está pedindo perdão, ainda que ela o tenha ofendido. Mas é assim, é assim. O inteligente é aquele que pede perdão primeiro. Escreva uma carta, mande um e-mail, faça alguma coisa e diga assim: olha, eu te perdoo porque eu acredito que eu fiz alguma coisa para você fazer ou agir daquela forma comigo. Você vai ver aquela corrente que está te prendendo ao passado sendo quebrada. E Deus te dando crescimento, Deus te dando amadurecimento nessa terra da aflição. Muita gente preso, sabe? Não esquece, não perdoa. Mas pastor, foi demais o que fizeram comigo. E o que fizeram com Jesus na cruz? E aquilo que Jesus sofreu? Será que foi pior? Será que foi pior o seu sofrimento? Jesus na cruz, Ele esqueceu dos seus amigos, discípulos que o traíram, da multidão que havia recebido os seus benefícios, e lhe deu em troca o sofrimento. Na cruz do Calvário, com os braços abertos, um gesto de amor, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que lição de amor! A maior lição de amor da história. E Jesus nessa noite Ele convida você a fazer o mesmo. Liberte-se das amarras do passado. Liberte-se daquilo que te prende ao passado. Agora, existem pessoas que carregam traumas até da infância, dos tempos da infância. As piores pessoas que eu já contemplei, pude conhecer nesses quase 30 anos de ministério agora, vai para 30 anos, que a gente lida com pessoas, trata com pessoas, aconselha pessoas diariamente. As piores pessoas mais oprimidas, possessas, as piores possessões, pessoas terrivelmente possessas de demônios que às vezes amarram as pessoas por anos e anos. A gente ora, a pessoa é liberta ali, daqui a pouco, daqui mais uns dias ela está presa novamente. E o demônio sai, daqui uns dias volta. As piores possessões e opressões que eu já vi, sabe do que foi? Pessoas que não perdoavam seus pais por coisas cometidas lá na infância. Às vezes uma surra sofrida injustamente. Às vezes o pai tratava a criança de uma forma muito rude, muito cruel. E a criança cresce com aquilo, chega na idade adulta e continua presa, amarrada ao seu passado. E aquilo não deixa a pessoa se desenvolver, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa frutificar. Ela precisa libertar-se desse condicionamento do passado. Ela precisa saber que ela pode ser livre disso. O elefante nunca esquece. Ele acha que ele tem que ficar preso àquilo pro resto da vida. Mas nós podemos nos esquecer, como fez José, e nos libertarmos dessas correntes do passado. Qual a corrente que tem te prendido? Jesus quebra as correntes. Às vezes pessoas sofreram traição no casamento, carregam aquilo, contraíram um novo matrimônio, mas continuam carregando aquela lembrança do passado, isso afetando o relacionamento presente. De pessoas que sofreram traição, pessoas que sofreram decepção com amigos, com familiares.
Jesus, o libertador, Ele está nessa noite quebrando correntes, Ele está quebrando as ligaduras do passado, Ele está tratando com a tua alma, o psicólogo dos psicólogos, aquele que mais do que ninguém conhece o nosso interior, conhece a nossa alma, porque foi Ele que nos formou, Ele que nos entreteceu no ventre da nossa mãe, Ele conhece cada pensamento nosso, Ele sabe onde estamos e como estamos, e às vezes aquilo fica preso dentro de nós. Não crescemos, passamos pela terra da aflição, mas nós não crescemos. Olha, o importante é nós tirarmos proveito em qualquer situação que nós estivermos passando. Tirar proveito como? Por exemplo, José esteve numa terra de aflição, mas aquilo foi proveitoso para ele. Ele teve crescimento. Só que nós muitas vezes passamos pelas provações da vida sem tirar proveito disso, sem crescermos, sem desenvolvermos, sem amadurecermos, porque estamos presos, condicionados ao passado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós quebramos isso. Em nome de Jesus nós declaramos sobre a tua vida, nós decretamos sobre a tua vida liberdade, nós decretamos na sua vida essa quebra das correntes do passado. Nós declaramos um novo tempo, nós declaramos um novo viver. Pense nisso, frutificação dobrada, isso que José experimentou. Deus lhe deu frutos multiplicados, frutos em dobro. E assim que Ele quer fazer na tua vida. Uma planta, para ela frutificar, ela precisa ser podada, ela precisa ser cortada. Ela é adubada. Literalmente se joga cocô na planta. Literalmente se joga sujeira no pé da planta, para ela poder crescer. Quanto mais ela é adubada, mais ela cresce forte, mais ela cresce vigorosa. Talvez te desprezar tanto, jogar tanta sujeira em você, despejar assim um caminhão de sujeira sobre a tua vida, acusações, falsas acusações, tantas coisas. Mas assim como José sofreu tudo aquilo, e o sofrimento lhe trouxe crescimento na terra da aflição dele. Esse sofrimento, essa situação que você está passando, vai trazer crescimento, vai trazer fortalecimento e frutificação em dobro para a tua vida. Você crê nisso? Curve sua cabeça comigo. Eu oro por você nesta noite. Eu declaro sobre a tua vida que essa situação que você está vivendo talvez você se ache até no deserto, numa prisão, numa masmorra. Talvez você está até reclamando porque você sofreu uma ação da poda do Senhor. Talvez você se sinta cortado, talvez você se sinta podado, talvez você se sinta arrancado do seu lugar, talvez você sinta que te tiraram alguma coisa ou muitas coisas. Você talvez se encontre decepcionado, frustrado. Você talvez está desacreditando de tudo e de todos. Talvez você está sem esperança. Talvez você não consegue ver dias melhores. José passou por tudo isso. Muito mais do que José, o Senhor Jesus, que sofreu tudo muito mais. Mas uma coisa eu digo: tudo aquilo que José passou na vida só trouxe benefício para ele, só trouxe crescimento, só trouxe frutificação dobrada, frutificação multiplicada. E na tua vida não será diferente, porque a palavra do Senhor diz, Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus
e que são chamados pelos seus decretos. Você foi chamado por um decreto divino. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido e tinha dito: esse será meu servo, será minha serva. Eu vou cumprir na vida dele tudo o que me apraz, tudo o que eu desejo. E você chegou até aqui hoje, cheio de dores, cheio de traumas do passado, cheio de amarras, ataduras, lembranças tristes, dolorosas, situações que te fizeram sofrer muito. E você carregando esse fardo, esse peso enorme nas costas, chegou aqui cansado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele te faz um convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso, humilde, manso de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer tirar esse fardo do passado, essas correntes do passado, te dar nova vida. Alguns carregam ou estão presos ao passado da culpa, dos pecados cometidos, de tanta coisa que fez, e não consegue quebrar essa corrente dizendo: Jesus não me perdoou, Jesus não me perdoará, e eu também não me perdoo. Mas hoje Jesus te diz a respeito daquelas coisas do passado: eu não me lembro, meu filho, eu não me lembro, minha filha, do que você fez, porque eu já te perdoei. E quando eu perdoo, eu lanço os pecados nas profundezas do mais fundo abismo, e eu não me lembro mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais, das suas transgressões também não. Então quebra nessa noite, o Senhor Jesus quebra nessa noite as correntes que te prendem ao passado da culpa, ao remorso do pecado, que estão te trazendo tantos traumas emocionais. Você vai no médico, ele diz: você não tem nada. Você faz exame, o exame não acusa nada, mas você sente constantemente essa angústia, essa agonia no peito, o coração que acelera, o ar que falta quando você tenta respirar e você não sabe o que é. Correntes que te prendem ao passado, traumas, ansiedades, levam ansiedade, e você se sente tão culpado, você se sente tão indigno, ou então você se sente tão injustiçado, perseguido pelo passado. Mas eu digo nessa noite, o Senhor Jesus quebra as correntes, o Senhor Jesus te dá liberdade, o Senhor Jesus faz você viver o presente e entregar o futuro nas mãos dele, porque o futuro somente a ele pertence. O que nós temos que fazer é viver o dia de hoje, viver somente um dia de cada vez, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala que basta para cada dia o seu mal. E assim eu tenho certeza que você estará livre de todo o peso, de todo o embaraço que muitas vezes nos prende na nossa caminhada. E assim, com os pés soltos, os pés livres, vamos poder sermos vasos, instrumentos usados pela mão do Senhor sem impedimento algum. Aquelas barreiras e frustrações do passado, de coisas que você tentou fazer e não conseguiu, até hoje te perseguiram, dizendo: você não consegue, você não pode,
Você não é capaz. Tudo isso nessa noite Jesus está quebrando palavras malditas que você ouviu, que nunca conseguiria, que nunca ia para frente, que nunca prosperaria, que nunca sairia daquilo. Jesus quebra essas correntes, quebra essas ligaduras, essas ataduras do passado e te dá nova vida.
trás, filho. Diga junto comigo, esquecendo-me das coisas para trás. Para trás, filho. Prossiga. Avanço. Para frente. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você foi vocacionado por Deus em Cristo Jesus. Você tem um prêmio a alcançar. Uau! Um lugar a chegar. Sabe o que é melhor? Nada e ninguém vai te impedir disso. O apóstolo Paulo, ele declara: quem nos separará do amor de Cristo? Nada e ninguém. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, altura, profundidade, poderes, potestades, presente, passado, futuro, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é derramado sobre a tua vida de uma tal forma. Você é amado, amada de uma forma tão especial que nada e ninguém pode separar você desse amor de Deus. Nenhum passado pode separar você no presente do amor de Deus. E nenhum passado separará você do futuro do amor de Deus. Porque Ele quebra as correntes de todo o passado. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Nós vamos estar trazendo nossas ofertas, nossos dízimos até o altar para nós concluirmos, terminarmos. Pode continuar em pé que nós já vamos terminar. Terminarmos esta reunião abençoadíssima, onde certamente o Senhor falou e vai continuar falando com você. O Senhor nessa noite Ele vai dar sonhos para algumas pessoas. Você teve essa atitude de fé, de quebrar as suas correntes do passado. Ele vai te mostrar em sonhos nessa noite. Você vai contar para mim durante a semana as coisas que Ele te mostrou, que vai fazer na tua vida nos próximos dias, meses e nos próximos anos. Você crê nisso? Porque Deus vai continuar falando. Você só abriu o caminho para aquilo que Deus vai continuar falando. A partir do momento que você abriu o seu coração, deixou Jesus quebrar aquelas correntes que se prendiam ao passado, seguravam você ao passado, você está com o caminho aberto para aquilo que Deus vai fazer no presente e no seu futuro. Você crê nisso? É frutificação dobrada, porque na terra da aflição nós frutificamos em dobro, frutificamos multiplicadamente mais, quando Jesus nos poda, quando Jesus nos corta, quando Ele arranca aquilo que não estava produzindo na nossa vida. E o passado é improdutivo, o passado não produz nada. Aliás, o passado só produz ressentimento, mágoas, dores, frustrações, decepções. Aí Ele precisa podar o nosso passado, cortar o nosso passado. Aí Ele corta isso da nossa vida, nós permitimos, que é preciso nós permitir, e o caminho está aberto para os novos ramos que vêm brotando. Amém? Louvemos ao Senhor enquanto você contribui. Não é necessário falar muito sobre isso, porque essa é uma igreja que aprendeu, através de tantos testemunhos de irmãos que nós temos, que Deus tem prosperado, que quando nós somos fiéis, Deus Ele nos dá, Deus multiplica, protege as nossas finanças, e é com alegria que nós devolvemos a Ele, devolvemos parte de tudo que Ele tem nos dado, e lhe damos essa oferta de amor. Recebe, Jesus, a oferta do seu povo, recebe a oferta de cada um dos irmãos,
Recebe, Senhor, essa contribuição que é para a tua obra, Pai. É para que melhor nós possamos fazer a tua obra. Deus, produz multiplicação, prosperidade, bênçãos, sem medida sobre a vida de cada um. Ramos frutíferos, ramos floríferos,